Aleluia, aleluia. Você pode continuar de olhos fechados, ergue as suas mãos. Pai, muito obrigado. Nosso prazer é estar na Tua presença, Senhor. É viver na Tua presença. É entender que você está dentro de nós, você habita em nós. E nós estamos em Cristo, assentados nas regiões celestiais, à destra do Pai Celestial nas alturas. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa salvação maravilhosa que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, Senhor. Como somos alegres, somos felizes em sermos partes do plano que você tem para esse mundo, um plano de paz, um plano de maravilha, Senhor, em que você enviou o seu Filho por nós, para nos salvar, para nos conquistar de volta, para corrigir aquilo que nós fizemos de errado, Senhor, mesmo quando nós não merecíamos, mesmo quando éramos pecadores, quando éramos inimigos. Você estendeu a sua mão poderosa, o teu braço forte, Senhor, e nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do teu amor. E hoje, Pai, nós queremos desfrutar dessa vida que você conquistou para nós. Nós queremos viver te adorando em espírito e em verdade, Pai, cumprindo o plano e propósito que você tem para nós nessa terra, Senhor, até o dia em que tiveremos face a face, até o dia em que você vai se levantar desse trono e vai descer entre as nuvens para nos buscar, para nos resgatar, para resgatar aquilo que te pertence nessa terra. Oh, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tão grande salvação. Tão grande salvação. Não estamos mais longe, não estamos mais afastados. Não existe mais uma barreira que nos separa. Nós podemos estar com ousadia diante do teu trono, porque fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Podemos viver uma vida santa, sem mácula, irrepreensível. Podemos agir e andar no fruto do Espírito. Podemos levar essa palavra para mais e mais pessoas, por causa da tua graça, que age em nós e através de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por uma noite de aprendizado da tua palavra, de crescimento. Sairemos daqui mais convictos da tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado, gente. Que bênção, irmãos. Aleluia. Nós começamos hoje pela manhã um novo tema da vez: justiça e salvação. Se você não assistiu a ministração de Maneco, se eu fosse você, eu não perderia. Dá uma olhada depois no nosso canal lá do YouTube. Assista essa mensagem que você vai ser grandemente abençoado também. Amém? E vamos falar sobre isso essa noite. Eu queria que você abrisse lá em Colossenses, capítulo 2. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa salvação em Cristo Jesus, sobre o que Jesus fez para nós, o que nós temos como responsabilidade hoje nessa salvação. O nosso versículo do tema é Romanos 10:10, que você conhece bem, diz que nós precisamos crer com o coração para a justiça e confessar com a nossa boca a respeito da salvação. Justiça e salvação, crendo com o coração, confessando com a boca. Mas eu quero tomar esse texto de Colossenses capítulo 2 como base para o que a gente vai falar essa noite. E nós vamos explorar algumas coisas do que nós temos direito em Cristo Jesus, do que Jesus conquistou para nós. Vamos ler do versículo 11 ao 15, depois a gente vai ler novamente comentando esses 5 versículos, tá bom? Colossenses 2:11, acompanha comigo, diz assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da sua carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados.
cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Que mensagem maravilhosa, irmãos. Eu te aconselho depois, ler todo esse capítulo 2, o capítulo 1 também de Colossenses, Paulo falando sobre isso. Existem outros textos parecidos com esse que a gente vai explorar um pouco essa noite. Mas eu quero te destacar aqui algumas coisas importantes que Paulo fala a respeito, e que a palavra fala a respeito do que Jesus fez por nós. No versículo 11, a gente leu, também nele nós fomos circuncidados. Você pode dizer isso? Diga, eu fui circuncidado. E você pode estranhar um pouco isso, porque nós não somos judeus, não precisamos passar por esse ritual de circuncisão, pelo menos não natural, mas ele diz aqui, irmãos, que essa circuncisão, ela não foi feita por mãos humanas. Não é uma circuncisão natural, é algo que está acontecendo em espírito, por dentro. Amém? Nós somos circuncidados. E ele diz que essa circuncisão tem a ver com a remoção do corpo da carne. Algumas versões dizem do corpo dos pecados da carne, ou do corpo carnal. Sabe, a palavra nos ensina, queridos, que antes de nascer de novo, nós éramos escravos do pecado. Não importa o quão bom você era, você acabava cedendo aos desejos pecaminosos da sua carne. Nossa carne, até hoje, mesmo nascidos de novo, a nossa carne, ela ainda luta contra o nosso espírito, porque ela ainda não foi salva, ela quer desagradar a Deus, ela quer fazer a sua própria vontade. Mas no momento que a gente nasce de novo, da mesma forma como um judeu era circuncidado na sua carne natural, nós recebemos do Senhor a capacidade, irmãos, de não andar mais segundo a nossa carne. Um desligamento foi feito. Nós não somos mais escravos da carne e nem do pecado. Ele nos deu a capacidade de viver uma vida santa. Oh, glória a Deus. A capacidade de viver uma vida santa, irmãos, não é uma circuncisão natural, é uma circuncisão espiritual, de coração. Da mesma forma como os homens antigamente cortavam o seu prepúcio, as influências da carne sobre nós, elas foram cortadas quando nós nascemos de novo. Agora, eu quero chamar a tua atenção aqui, porque quando a Bíblia fala de uma circuncisão não natural ou espiritual, o Velho Testamento e o Novo fazem 3 simbologias que eu acho interessante demais. A Bíblia fala sobre circuncisão de coração, circuncisão de ouvidos e circuncisão de lábios. Oh, glória a Deus. Circuncisão no coração, um coração transformado, um espírito renovado que agora tem o prazer em agradar a Deus. O teu espírito foi convertido, o teu coração foi convertido. Deus te deu um novo coração. Você foi feito uma nova criatura. E nós não precisamos mais viver segundo a carne, mas segundo esse espírito. Essa é a circuncisão do coração, a conversão do nosso espírito, do nosso coração. Mas a Bíblia fala de uma conversão e de uma circuncisão também dos nossos ouvidos. O Velho Testamento fala sobre isso, mas o Novo também fala. O próprio Estevão, lá em Atos capítulo 7, no versículo 51, ele falando para aqueles homens que estavam para apedrejá-lo, ele disse: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Pessoas que não só não tinham se convertido por dentro, mas os seus ouvidos não estavam convertidos ainda. Sabe, irmãos, nós precisamos converter nossos ouvidos também.
Quando nós nascemos de novo, quando o nosso espírito é recriado, o nosso coração é circuncidado por Jesus, precisamos também converter os nossos ouvidos. Fazer com que os nossos ouvidos agora tenham prazer na palavra de Deus, nas instruções de Deus, estejam sensíveis à voz de Deus, às orientações da palavra de Deus. É possível uma pessoa estar convertida em coração, mas o ouvido ainda não está convertido. Nasceu de novo, mas ainda está dando mais ouvidos às instruções do mundo, às instruções do diabo, do que às instruções da palavra de Deus. Mas a gente precisa converter os nossos ouvidos. Diga, eu preciso converter os meus ouvidos. Dar atenção ao que Deus diz que é importante. Estar sensível à voz de Deus. Amém, irmãos? E a palavra fala sobre circuncisão de lábios também. Moisés fala sobre isso em Êxodo capítulo 6. Ele diz que ele era incircunciso de lábios, porque ele não se via capaz de ser um porta-voz da palavra de Deus. Mas quando a gente nasce de novo, irmãos, os nossos lábios agora precisam ser esse porta-voz da palavra. O que deve sair da minha e da sua boca não são mais palavras que não edificam, não são mais murmurações, não são mais coisas contrárias à palavra, mas a palavra de Deus está perto de você, na tua boca, diga na minha boca, e no meu coração. Amém? Circuncidados no coração, nos ouvidos e nos lábios. Convertendo tudo isso, irmãos. No versículo 12, lá de Colossenses 2, ele continua e diz: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo é comparado aí com essa circuncisão aos judeus, porque era uma demonstração externa de algo que já aconteceu por dentro. Sabe, queridos, nascer de novo é um processo interior. Quando a gente nasce de novo, 2 Coríntios capítulo 5 diz que nós somos feitos uma nova criação. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Deus não te reforma, Deus não te conserta, Ele te cria de novo. Por dentro. Por dentro. Porque por fora nada acontece quando a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida. Quem era baixinho, continua baixinho. Quem era careca, infelizmente, continua careca. No máximo, você fica um pouco mais bonito, porque agora você sorri mais, você vive mais alegre. Dá uma olhada, vê se o seu irmão está bonito hoje. Aleluia! Tem gente, irmão, que o problema não é falta de beleza, não, é falta de alegria. Está com a cara muito emburrada. Amém? Mas por dentro tudo muda, por fora não muda nada, mas por dentro tudo muda. Mas irmãos, deixa eu te dizer, essa mesma salvação que te alcançou por dentro, ela precisa ser expressada por fora. Eu vou falar mais sobre isso já, mas você precisa entender isso, irmãos. A salvação, ela não pode ficar só dentro de você. Se a salvação que conquistou a nossa vida não muda o nosso comportamento, não muda a nossa conduta, não muda as nossas prioridades, não muda as nossas decisões, é melhor a gente avaliar mesmo se nós fomos salvos. Oh, glória a Deus! Mas da mesma forma como o batismo e a circuncisão são expressões exteriores, a gente precisa demonstrar por fora o que tem acontecido por dentro. As pessoas têm que ver a diferença na nossa vida. Afinal de contas, você foi recriado. Você não é mais a mesma pessoa. Você foi totalmente mudado. Você nasceu novamente. Aleluia. Versículo 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo.
perdoando todos os nossos pecados. Quando estávamos mortos, Ele nos deu vida. Nós lemos o texto lá de Romanos capítulo 5, a partir do versículo 6, na ceia, onde diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nós ainda estávamos na condição de mortos espirituais. Por causa do quê? Dos nossos pecados, a Bíblia diz. Sabe, irmãos, nós colhemos sim resultados do que Adão fez hoje, mas o que leva a nossa vida à condição de pecador não foi o que Adão fez, foi o que nós mesmos fizemos. Porque Jesus não veio para morrer apenas pelo pecado de Adão, Ele veio para morrer por todos os nossos pecados. Então eu e você, nós temos culpa no cartório. Não nascemos assim, mas por causa do que Adão fez, nós acabamos nos inclinando para a carne e pecamos também. Seguimos esse mesmo destino e agora nós precisamos de salvação. Morremos espiritualmente por causa dos nossos pecados, mas quando estávamos mortos, Deus enviou Jesus para morrer por todos. Eu gosto porque Paulo deixa bem claro aí, não foi por alguns dos pecados, não foi pelos mais graves apenas, foram por todos, irmãos. Todos, diga todos. E ele continua para deixar mais claro, no versículo 14, ele diz, cancelando o escrito de dívida. Diga comigo, o escrito de dívida. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Um escrito de dívida. O que era isso? Naquele tempo as pessoas, elas registravam no papiro alguma dívida grande que tinha com a pessoa, para ficar registrado, estou devendo a você, e dependendo dessa dívida, essa pessoa poderia ser presa, poderia ser escravizada por aquela pessoa, por causa dessa dívida. Para a gente hoje poderia ser como uma promissória ou uma confissão de dívida, que às vezes as pessoas fazem um documento registrando dívidas assim. Algumas vezes na antiguidade os prisioneiros, quando estavam presos, do lado de fora ficava um papel escrito por que ele estava preso, qual era a sentença, qual foi o problema, o erro que ele cometeu para estar ali preso. Aquela confissão de erro, de dívida, ficava ali registrado para aquelas pessoas. E eu e você, irmãos, por causa dos nossos pecados, nós criamos uma confissão de dívida, um escrito de dívida contra nós mesmos. Eu estava meditando sobre isso essa semana para ministrar, e ontem, quando eu cheguei em casa de tarde, eu encontrei um escrito de dívida em cima da mesa da sala. Eu queria que o pessoal colocasse aí no telão, por favor, para me ajudar. Está aqui, ó. Eu vou ajudar você a ler, porque a letra ainda está em desenvolvimento. Mas está escrito assim: desculpa, papai, eu quebrei a Alexa sem querer. Me desculpa, papai, estou arrependido. Te amo, Samuel. Por coincidência, não muito feliz, estava em cima da mesa quando eu cheguei em casa ontem de tarde. O meliante não estava em casa. Chegou depois explicando o que aconteceu. Estava pulando de um sofá para o outro, chutou a Alexa no caminho e ela caiu no chão. Mas deixou esse escrito de dívida para mim, mostrando que ele tinha culpa no cartório. Irmãos, nós tínhamos um escrito muito maior do que esse, de coisas muito mais sérias, contra Deus, pecado na carne. Mas é interessante as expressões que Paulo usa aqui no versículo 14, porque a Bíblia diz que ele cancelou, mas essa palavra cancelou em algumas versões, ela é traduzida por apagou. Apagou. E eu gosto disso, porque essas coisas eram escritas antigamente em papiro. E o papiro era um material que era caro, irmãos, não era fácil de ser produzido. E o que é que acontecia? Quando alguém escrevia alguma coisa e aquele escrito ali, ele não seria mais útil,
os escribas eles pegavam ou uma pequena faca ou um pano úmido e tentavam apagar e raspar aquilo que foi escrito para poder reutilizar o papiro. Jesus ele não só botou um traço em cima da sua dívida não, irmãos. Ele não fazia como a gente faz hoje, num papel velho, a gente amassa, joga fora, não. Eles apagavam completamente a ponto de ficar pronto para uso de novo. Eu vou te dizer, irmão, tua dívida não tem mais registro nenhum dela. Se alguém quiser resgatar, não pode. Porque aquela pessoa morreu juntamente com Cristo. Ela não existe mais. Aqueles pecados desapareceram. Deus não faz conta mais daquelas coisas. Deus não lembra e nem joga na nossa cara essas coisas. Aquele escrito foi completamente apagado e nós estamos escrevendo história nova. É por isso que a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguém em Cristo Jesus aqui? Diga, não há mais condenação contra a minha vida. Paulo usa essa primeira figura, essa primeira simbologia. Ele apagou. Mas ele não só apagou. Sabe o que ele fez também? É como se você tivesse esse escrito de dívida. E Jesus disse, espera aí, me dá aqui. Não é mais seu. Ele colocou na cruz do Calvário. Encravou na cruz. E naquela época também, quando as pessoas morriam na cruz, elas morriam com uma sentença escrita sobre a sua cabeça, de por que eles tinham morrido. Jesus não foi diferente. Lá em Mateus 27 diz que sobre a sua cabeça colocaram lá, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Jesus morreu porque ele era reconhecido como Rei dos Judeus. Mas aquela foi a sentença natural que deram para ele. A sentença certa, irmãos, era o nosso escrito de dívida que estava naquele lugar. A sentença que era sobre a nossa vida, Jesus disse, eu vou tomar sobre mim. Eu vou colocar na cruz. Eu vou encravar na cruz. E o que eu e você estava devendo, ele pagou. Pagou, irmão. Não tem mais dívida. Não tem mais dívida contra mim e contra você. A ponto do versículo 15, ele diz assim, ele despojou, ele desarmou os principados e as potestades. A arma que o diabo tinha contra mim e a sua vida era uma arma de acusação dos pecados que nós cometemos. Mas Jesus desarmou o diabo. Jesus tirou das mãos dele esse poder de nos acusar. E o diabo não pode trazer mais acusação contra a sua vida. Você me entende até aqui, irmão? Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele apagou o escrito de dívida, ele colocou na cruz, desarmou o diabo. O diabo não pode mais usar o teu passado contra você. O diabo não pode mais usar o que você fez contra você. Não viva uma vida de condenação, querido. Não viva uma vida pesada. Porque Jesus já pagou o preço que você devia ter pago. Foi isso que nós celebramos na ceia essa noite. Esse preço foi pago, amém? Amém? E ele diz que ele despojou os principados, as potestades e os expôs publicamente. Essa era uma simbologia também do que acontecia naquela época, principalmente no Império Romano. Após vencer uma batalha, os generais romanos entravam em Roma, fazendo um grande desfile, trazendo atrás deles algemados os generais e os reis daqueles povos que eles tinham vencido. A imagem é essa que Paulo está usando aqui. Ele está dizendo, olha, Jesus não só desarmou o diabo, mas ele expôs ele de forma pública, como um derrotado. Você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Mas ele está derrotado. Irmãos, não deixe o diabo tomar uma posição que não é mais dele na sua vida.
Ele não pode te acusar, ele não pode te vencer, a não ser que você se veja como um derrotado. Mas esse era você antes do que Jesus fez. Esse era você com aquele escrito de dívida, mas ele foi apagado, ele não existe mais. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. Amém. Vai comigo agora lá para Efésios, no capítulo 2. Aqui em Efésios 2, a gente vai ver Paulo falando algo muito parecido com o que a gente leu, mas acrescentando algumas informações importantes para a gente. Efésios capítulo 2, eu quero ler com você alguns versículos, acompanha comigo. Ele diz, ele lhes deu vida, versículo 1, Efésios 2, 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Exatamente a mesma coisa que a gente leu lá em Colossenses. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, diga no passado. Paulo está narrando o nosso passado aqui, o passado dele também. Nós andávamos assim, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, diga natureza. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição, essa era a nossa natureza. Mas quantos sabem que a nossa natureza foi transformada? Pedro chega a dizer que nós somos hoje coparticipantes da natureza divina. A natureza de Deus está em nós. Irmãos, a natureza de Deus é oposta ao pecado. Pecar é contra a nossa natureza. Você já viu um peixe fora d'água? O esforço que ele faz para se manter vivo. Peixe não faz esforço para nadar, irmãos. É a natureza dele. Faz parte da natureza. Deixa eu te dizer uma coisa. Depois que a gente nasce de novo, a gente precisa se esforçar mais para pecar do que para viver uma vida santa. Aleluia. Santidade é a nossa natureza agora. Nós somos santos como Ele é santo. Pecar é contra a nossa natureza, irmãos. Ficar tristes é contra a nossa natureza. Ficar preocupado é contra a nossa natureza. É por isso que isso dá errado para a gente. Quando a gente inflige, quando a gente vai contra a nossa natureza, nós vamos colher frutos dessas coisas. Amém. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, diga pela graça. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Diga, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Eu quero indicar para você essa noite, irmãos, esse livro do irmão Andrew Wommack. Graça e fé, vivendo no equilíbrio entre graça e fé. É um livro bem fininho, você está vendo aí. Não vai tomar muito do seu tempo, mas vai enriquecer você grandemente, irmãos. Ele está no nosso combo da vez desse tema. E você vai entender exatamente isso que Paulo está falando aqui. A graça e a fé trabalhando juntas. Eu gosto do que Tony Cook diz. Ele diz que a graça é a mão de Deus estendida para nos salvar, e a fé é a nossa mão estendida para receber dessa salvação. Graça e fé trabalhando juntos. E Paulo deixa bem claro, olha, foi pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Não vem de nós, não foi algo que nós fizemos para merecer. É um dom.
é um presente de Deus. Amém? Nós não fazemos nada para comprar a nossa salvação. Nós não fazemos nada para merecer a condição que nós temos em Cristo Jesus hoje. Agora eu quero, irmãos, esclarecer algumas coisas para você, porque algumas pessoas não entendem muito bem esse conceito da palavra e acham que se já estão salvos, se já usufruem dessa graça, eles não precisam mais se esforçar para nada no reino de Deus. Porque afinal de contas, obra não leva ninguém a nada. Obra não pode conquistar a nossa salvação. Obra não pode fazer com que a gente mereça essa salvação. E de fato, irmãos, nada do que a gente fizer vai nos tornar merecedores. Nada. Nada. Só o que Jesus fez pode conquistar isso para a gente. Só que Paulo não para aqui no versículo 9. Ele não diz apenas, não de obras para que ninguém se glorie. Ele continua e diz, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. E aí o negócio muda, irmãos. Porque nós não fomos salvos por obras, mas nós somos salvos para obras. Isso quer dizer que depois, antes que você foi salvo, não importava o que você fizesse, você não conseguiria ser salvo. Foi o que Jesus fez. Mas depois que você foi salvo, o que você faz importa e importa muito. Porque Ele nos salvou, Ele nos conquistou para boas obras. Paulo fala a mesma coisa lá em Tito no capítulo 3. Eu vou ler só a partir do versículo 7, mas eu aconselho você a ler tudo. Diz assim, a fim de que justificados por graça, nos tornemos seu herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Paulo, ele repete o mesmo conceito, foi pela graça. Fomos justificados pela graça, não é uma justiça própria. Irmãos, quando nós obedecemos a palavra hoje, não é para tentar sermos merecedores da salvação, é para dar uma resposta à salvação que nós já temos. Porque nós fomos salvos para isso. Em Filipenses 3, Paulo diz, eu não julgo ter alcançado a perfeição ainda, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Paulo sabia, eu fui conquistado com um objetivo. Não foi à toa, não foi para simplesmente não fazer nada nessa terra, não. Há um objetivo e eu me esforço para conquistar. E ele diz, eu esqueço do que ficou para trás. Eu avanço para o que está diante de mim. E eu prossigo para o alvo. O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Uma vez que nós fomos salvos, irmãos, nós temos que entender que nós fomos salvos para conquistar algo para Deus. Para fazermos boas obras, para praticarmos essas boas obras. Tem tantos textos na palavra que nos instruem acerca disso, irmãos. Tito capítulo 1, no versículo 16, por exemplo, diz, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Você entende que uma vez que somos salvos, o que a gente faz importa? Precisamos viver uma vida à altura da salvação que Jesus conquistou para nós. Prática de boas obras, não para merecer o que já foi pago, mas para responder aquilo que Jesus já fez por nós. Porque nós podemos negar ao Senhor através das nossas ações. É isso que Tito está falando aqui, no capítulo 1, versículo 16. No capítulo 2, no versículo 14, ele ainda diz assim, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu,
dedicado à prática de boas obras. Aleluia! Jesus se entregou para purificar um povo dedicado à prática de boas obras. Tiago, capítulo 2, ele explica melhor o que são essas obras. Eu não vou ler esse texto todo para a gente ganhar tempo e avançar um pouco mais, irmãos. Mas Tiago, ele está falando lá sobre essa confusão que estava havendo na vida de algumas pessoas, de que uma vez que a gente vive agora por fé, não é mais necessário praticar nada de acordo com a palavra. Tem pessoas que acham que quando a gente fala sobre santidade, quando a gente fala sobre obediência à palavra, nós estamos falando sobre legalismo. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A lei do Antigo Testamento, ela não está mais imputada sobre nós, mas existe uma lei na nova aliança. Existe uma maneira que Deus espera que eu e você se comporte nessa terra. Aquilo que é certo e aquilo que é errado de se fazer aqui. E Tiago vai dizendo, olha, você pode até dizer que tem fé, mas se não tiver obras para demonstrar essa fé, sua fé está morta. E ele cita o caso de Abraão, ele cita o caso de Raabe, dizendo que essas pessoas foram justificadas não só pelo que criam, mas pelo que fizeram, baseado naquilo que crê. Porque eu vou te dizer, querido, a fé, ela requer ações correspondentes. É impossível você crer e essa fé não ser demonstrada por fora. Se ela não for demonstrada, é porque ela está morta. É isso que Tiago diz. Mas uma fé viva, uma fé ativa, ela não vai ficar só dentro de você. Ela vai ser demonstrada pelo teu comportamento, pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelas suas prioridades. Aleluia! Tiago 2:22, ele diz, você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou? Versículo 24, ele ainda diz, assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não somente pela fé. Deixa eu te explicar isso melhor, irmãos. Fomos salvos. No momento que você nasce de novo e entrega a sua vida para Jesus ser Senhor e Salvador, você é salvo. Se por um acaso você morrer naquele momento, você tem salvação, você vai para junto do Pai. Só que nós não morremos, nós estamos aqui, graças a Deus. E agora, enquanto estamos nessa terra, é necessário praticarmos obras, ações. Quando falamos sobre obras, irmãos, são ações, são atitudes, é tudo que a gente faz. É necessário termos ações correspondentes à salvação que nós temos por dentro. Porque essas ações vão confirmar a cada dia a fé que temos. Nós fomos salvos, sim, mas nós também estamos sendo salvos. A palavra fala sobre desenvolver a nossa salvação. Aleluia. Porque é possível, querido, alguém nascer de novo, mas por causa das suas práticas, ele perder a salvação que conquistou. A Bíblia fala muito sobre isso. Mas esse não é o meu e o seu caso. Nós não estamos nesse caminho. Romanos 8 diz que aqueles que se inclinam para a carne, essa inclinação dá para a morte. Mas nós estamos do outro lado. A gente está na inclinação para o Espírito. Praticando obras que conduzem à vida. Boas obras, porque foi para isso que nós fomos conquistados por Cristo Jesus. Para andar nessas boas obras. Praticando o fruto do Espírito todos os dias, vivendo uma vida de santidade, levando a palavra para mais pessoas. Tudo que você faz agradando a Deus, de acordo com a palavra de Deus, são essas boas obras que Ele espera de você. Quando você vem para a igreja, irmãos, contra a vontade da sua carne, são boas obras que você está fazendo. Você está demonstrando que mesmo que a carne não queria, você colocou ela no lugar, porque você foi circuncidado no teu espírito. Não é mais a carne que manda em você. Você agora vive uma vida diferente.
Seus valores são melhores, são maiores. E você vem para a igreja, você serve as pessoas, você anda em amor uns com os outros. Você diz não às oportunidades de pecado que se levantam contra a sua vida. Porque você agora é santo. Você tem uma natureza diferente. E isso só confirma a salvação que Ele te conquistou. Nós tínhamos uma dívida, irmãos. Uma dívida enorme com Deus. E um dia nós seremos julgados por Ele. Mas o juiz decidiu nos dar recurso suficiente para pagar essa dívida. Foi o próprio juiz que iria nos julgar. Ele decidiu, olha, eu vou colocar um saldo na sua conta que é suficiente para pagar a dívida que você tem e para que você nunca mais precise ficar devendo. Mas mesmo que o recurso esteja na conta, a gente precisa fazer algumas coisas. Como é que você paga uma dívida, uma conta, quando você vai num restaurante? Você vai lá, passa o teu cartão de débito, de crédito e o saldo é tirado da sua conta. Mas você foi lá e passou o cartão. Sabe, é como se Deus ele tivesse colocado esse recurso na nossa vida, na nossa conta. Sempre que a gente precisar, o recurso está lá. Tudo que a gente precisa fazer é passar o cartão. Mas, irmão, passar o cartão não é nada comparado a conseguir o recurso. As pessoas estão achando que passar o cartão substitui ou tem um poder, uma força maior do que o recurso que foi conquistado. Não, irmão, o esforço maior foi de quem conquistou, misericórdia, foi de quem conquistou o recurso. O esforço maior foi dele. O nosso esforço hoje não é nada comparado ao que Jesus fez. O que é que você precisa fazer? Obras que deem resposta à sua fé. A primeira delas, Romanos 10:10. Creu com o coração, confesse com a boca. Fale que Ele é o teu Senhor. Fale que Ele é o teu Salvador. Circuncise os seus lábios. Quando nós falamos o que a palavra diz, irmãos, nós estamos correspondendo à nossa fé na palavra. É uma ação que faz a fé, ela ter proeminência na nossa vida, ela pode agir através de nós, por causa dessa simples ação de falar. Mas toda vez que você se depara com uma situação de pecado e decide viver uma vida santa, você está fazendo boas obras também, de acordo com a fé na palavra que você tem. Toda vez que alguém faz algo contra você e você decide andar em amor e paciência contra essa pessoa, ou a favor dessa pessoa, você está decidindo também dar uma ação, uma atitude de amor, uma atitude de boas obras pela fé, porque até para amar é pela fé. Tem gente que precisa mais fé do que outros, mas é pela fé. Jesus disse aos discípulos, olha, se alguém fizer algo contra você, você deve perdoar 70 vezes 7. Aí um olhou para Jesus e disse, Jesus, então aumenta a fé da gente. Amar tanto assim, para perdoar tanto assim, requer muita fé. Requer mais atitudes, irmãos. Ação correspondente. Você entende isso? Ele colocou esse recurso. Tudo que a gente precisa fazer são pequenas ações para usar, porque nem para andar em santidade Ele espera que a gente faça isso sozinho. Ele derramou sobre nós o seu Espírito. A capacidade para viver uma vida santa não vem da nossa própria força, vem do Espírito Santo que está dentro de nós. A capacidade para amar não vem da nossa própria força, vem do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Aleluia. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Prossiga para conquistar aquilo para o qual você foi conquistado por Cristo Jesus. Nós precisamos dar respostas à nossa fé. Seja crente, irmão.
Diga para quem está do seu lado, diga, seja crente. Seja crente nesse mundo, querido, nesses últimos dias. Eu vou te dizer, vai ficar um pouco mais difícil, mas é assim mesmo. Tem graça maior sobre a sua vida também. Aleluia. Não se acomode com a sua salvação, desenvolva essa salvação. Ande de acordo com a salvação que Jesus conquistou para você. Pratique essa palavra, querido. Porque o trabalho maior foi dele. O trabalho maior foi dele. Apocalipse diz, nesses últimos dias, que o impuro deve continuar na prática da impureza, o injusto, o ímpio continuar na prática da impiedade, mas o justo, o santo, deve se santificar cada vez mais. O muro está ficando fino nesses últimos dias, irmãos. E quem estiver em cima do muro, vai precisar decidir para que lado vai cair. Essa é uma igreja que pratica a palavra, queridos. Nós zelamos por santidade nesse lugar. Isso não quer dizer que você nunca vai pecar, que você nunca vai errar. Não, quer dizer que quando você errar, você deve reconhecer o seu erro. E fazer o que a palavra instrui. Lança diante dele. Ele é um advogado junto ao Pai. Confessa os teus pecados e ele te perdoa. Essa conta é apagada na mesma hora, porque o recurso já está na tua conta. Tudo que você precisa fazer é se arrepender e voltar ao caminho certo. Mas não fique no caminho do pecado, porque esse caminho conduz à morte. Você foi justificado. Você foi santificado por Deus. Nós não podemos sair das trevas e voltar para a lama. Aleluia. Tem graça na tua vida para você viver uma vida santa diante de Deus. A Bíblia diz, se pecarmos, irmãos, você não precisa pecar todo dia. Pecar não é uma prática que deve ser comum na sua vida. É se pecar. Pode acontecer? Pode. Possivelmente vai acontecer. Mas diminua essa frequência na sua vida, querido. Não se conforme com o pecado. Você tem uma natureza diferente agora. Você tem uma natureza diferente. A tua conta foi paga. O escrito de dívida foi apagado. Ele encravou naquela cruz. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Não se deixe enredar pela condenação do diabo também, irmão. São dois extremos que eu estou tentando cuidar essa noite. Um extremo é você achar que pode viver de qualquer forma. Porque já foi salvo, já nasceu de novo, e agora pode praticar qualquer coisa, pode viver de qualquer jeito. Não, irmãos, existe uma maneira de viver adequada ao Filho de Deus. Uma vida santa, de boas obras. Um outro extremo são pessoas que vivem condenadas. Por causa de práticas passadas, antigas, às vezes até antes de nascer de novo. Isso não permite essas pessoas viverem uma vida adequada de relacionamento com Deus. Não viverem à altura do que Jesus conquistou para elas. Essa vida, ela não existe mais, irmão. Uma nova vida, uma vida abundante, foi conquistada para você. O sangue de Jesus apagou aquele escrito de dívida. O sangue de Jesus, a morte dele,
resolver os seus problemas. Pastor, mas eu pequei ontem, eu pequei hoje. Confessa diante dele. Confessa, porque se isso está incomodando a tua vida, é porque você ainda tem esperança. Se isso está incomodando a sua vida, é porque o Espírito Santo está em você, o teu espírito ainda está aliançado com o Senhor, e essa voz é a tua consciência, a voz do teu espírito dizendo, olha, esse não é o caminho que Ele te chamou para viver. Confessa e muda. E não deixa o diabo trazer condenação com a tua vida. Aleluia. A gente não deve mais nada para o diabo, irmãos. O diabo não pode ter nenhum tipo de arma contra nós. A gente não deve mais nada. Ele pagou as nossas contas. Você pode ficar de pé. Eu queria que você tomasse alguns minutos para render graças por essa salvação. Talvez, irmão, você já sabia tudo que eu falei aqui. Isso foi só para te fortalecer. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas estão saindo daqui libertas. De um peso de pecado que tenazmente estava assediando essas pessoas. Essa é a noite de você se livrar desse peso. Se livrar desse peso. Tomar sobre você o jugo de Jesus, que é leve. Leve. Feche os teus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado por essa salvação que alcançou a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque esse escrito de dívida ele não existe mais. Obrigado porque você nos conquistou, você nos salvou quando nós ainda éramos pecadores. Você sempre é o primeiro a estender a mão. Você sempre é o mais interessado em reatar o nosso relacionamento, Senhor. E nós queremos, Pai, responder ao que você já fez por nós. Muito obrigado, muito obrigado. Não há mais condenação sobre as nossas vidas. Nós podemos estar diante de você como se o pecado nunca tivesse existido em nós. Justificados. Justificados. Não por nossas obras, mas pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Para hoje, podemos viver uma vida diferente. Uma vida que vai na contramão do mundo. Ora brahmasere cantra bastore cantra masse. Romba sere cantra masse. Tiombra barasere cantra mas tu condre beste kendra mare. Rombe sere cantra bastere cantra. Sabe, irmãos, essa consciência da tua justiça, essa consciência de que o pecado não tem mais poder sobre você, vai te livrar do espírito de depressão. Pessoas sendo assediadas pelo espírito de depressão, por condenação de coisas que fez. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Perceba esse peso saindo da sua vida nesse momento. A partir de hoje, uma vida mais leve. Entendendo que o teu passado não vai mais te condenar, mas que você vai, a partir de hoje, escrever uma vida nova com Deus. A partir das tuas novas decisões, novas ações, novas atitudes. Ora, brahmasere cantra baste kendra masso. Continua orando em outras línguas baixinho. Enquanto isso, eu quero fazer um convite. Se você está aqui, não sei se é a primeira vez que você veio, ou se você já veio para essa ou outra igreja, já ouviu a palavra antes, entende o que Jesus fez por você, mas nunca tomou uma decisão de entregar a sua vida para Jesus.
A Bíblia diz que nós precisamos acreditar com o nosso coração que Jesus morreu e ressuscitou, mas precisamos confessar com a nossa boca publicamente que Ele é Senhor da nossa vida. É essa obra, essa atitude de confessar Jesus como Senhor que te dá salvação, que faz você ser justificado, que faz o teu passado ser apagado. Se você nunca tomou essa atitude, se você nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida de forma pública, mas está aqui essa noite e quer fazer isso hoje, eu queria que você fizesse um sinal com a tua mão. Eu quero orar pela sua vida. Onde está você? Quer entregar a sua vida a Jesus, quer fazer dele Senhor da sua vida. O teu passado não vai ser mais levado em conta. Levanta a tua mão bem alto, eu quero ver onde você está. Eu estou vendo uma mão levantada lá atrás. Outras mãos ali, mais algumas mãos aqui desse lado. Onde está você? Eu quero pedir a gentileza, você por favor que levantou a mão, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Se você queria ter levantado, vem aqui na frente. Ainda está aberta a oportunidade para você. Essa noite que Jesus marcou com você para mudar a tua história. Aleluia, aleluia. Onde está a terceira, a quarta pessoa que vão entregar a vida a Jesus essa noite, que vão entender, que entenderam já, que o seu passado não deve ser mais levado em conta. Jesus, Ele já pagou o preço por tudo que você fez. Aleluia, vem cá minha irmã. Aleluia, aleluia. Onde está a terceira pessoa? Vem cá. Deus está falando com você, está aqui, vem cá. Onde está a quarta pessoa? Tem um peso sendo quebrado na sua vida essa noite. Correntes que te acorrentavam, prisões que te prendiam, essa noite estão sendo quebradas pelo poder da unção do Espírito. Vem cá. Aleluia, aleluia. A palavra sempre funciona, meu irmão. A palavra sempre funciona. A palavra sempre funciona. Vou dizer o que o Maneco disse hoje de manhã. Você pode perguntar, como é que eu sei que é comigo? Tem algo mexendo dentro de você. Está te incomodando, alguma coisa por dentro. É o Espírito Santo falando, olha, é a sua noite, é a sua vez, é a sua oportunidade. Eu quero entrar na sua vida hoje. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Tem mais gente vindo ali. Aleluia. 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 Noite de salvação. Noite de salvação. Tem alguém desse lado. Tem alguém desse lado. Tem algo te prendendo, mas eu declaro em nome de Jesus, você livre para fazer a vontade de Deus na sua vida essa noite. Venha, responda ao chamado de Deus. Não sou eu que estou te convidando. Deus marcou com você essa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você já tinha nascido de novo, mas estava afastado dos caminhos do Senhor. Você estava andando por um caminho de pecado, mas essa é a noite de ser restaurado. Vem, meu irmão. Vem cá. Essa é uma noite de reconciliação também. Se você quer aproveitar essa oportunidade para se reconciliar com o Senhor, vem aqui. Vem aqui. Aleluia. Venha. Aleluia. 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 É hoje. É hoje. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Eu vou falar com eles, mas ainda está aberto. Vem, vem, vem. O Espírito Santo está dizendo: vem, vem. Eu não sei como é a história de vocês, eu não sei qual era o passado de vocês. Eu sei que hoje esse passado está sendo apagado. Porque quando Jesus morreu, todo o pecado, toda a culpa já estava naquela cruz. E hoje começa uma história nova na vida de vocês. Vem, minha irmã. Aleluia. 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 Eu quero dar uma última oportunidade a você que ainda não veio. A última vez que eu estou te convidando. Vem. Certeza de salvação. Certeza de que não importa o que aconteça com você, quando você saia por essas portas, você está salvo hoje. Vem. Venha. Aleluia. 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 Vamos orar por eles. Estenda a tua mão para cá. Pai, muito obrigado por cada uma dessas pessoas, Senhor, que ouviu o teu chamado essa noite e está se dispondo a abrir a porta do seu coração para que você possa achar lugar na vida deles. Senhor, não será um lugar pequeno, mas você agora é o Senhor da vida deles, o Salvador das suas vidas, aquele que vai escrever uma história nova, que vai mudar as suas práticas, as suas condutas, os seus comportamentos, as suas decisões, os seus desejos. E nós cremos que a partir de hoje, Pai, a vida deles vai ser diferente. Todo peso, todo pecado, toda condenação, toda culpa sendo destruída agora em nome de Jesus. E eles entendendo a nova vida que Jesus conquistou para eles. Muito obrigado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, esse casal aqui são os nossos conselheiros. Eles vão conduzir vocês até uma sala onde eles vão conversar um pouco mais e orar com vocês, fazer a confissão de salvação com vocês. Não vai tomar muito do tempo de vocês, mas vai ser muito importante. Eu queria que vocês seguissem eles, por favor. Tá bom? Dá uma salva de palmas mais uma vez. Você pode sentar. Nós estamos encerrando, mas eu ainda tenho alguns convites para fazer. Eu gostaria da tua atenção, que você permanecesse aqui, que você ficasse atento ao que o Senhor ainda está fazendo. Existe alguém que já nasceu de novo, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo. A palavra fala, irmãos, sobre esse revestimento de poder, com evidência bíblica de orar em outras línguas. Jesus não deixou que nenhum discípulo fosse testemunha dele, nem em Jerusalém, nem fora dela, sem ser revestido por esse poder. Você já nasceu de novo, mas é uma promessa da parte de Deus, o batismo no Espírito Santo. Todos nós precisamos dele. Se você está aqui e ainda não foi batizado no Espírito, não ora em outras línguas e quer ser essa noite, faz um sinal com a tua mão. Eu quero orar pela sua vida. Você vai ser cheio do Espírito essa noite. Onde está você? Todos cheios? Glória a Deus. Tem alguém que chegou com alguma doença, alguma enfermidade, algum sintoma? A palavra diz que aquele que crê imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, se você precisa de oração por cura. Quem entrar por essas portas doente, vai sair daqui completamente sarado. Eu estou vendo uma pessoa aqui, alguns aqui também. Se você está próximo a essas pessoas que estão em pé, se levanta, estende a tua mão, coloca, impõe as suas mãos sobre ela agora, se você crê. Não deixa ninguém sem receber imposição de mãos. Nós vamos orar em concordância, como igreja, como corpo de Cristo. A palavra diz em Lucas capítulo 10, que Ele nos deu poder sobre todo, nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo.
E nós entendemos, Pai, doença não vem de você, doença vem do diabo. E esse poder de Satanás está debaixo da autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos em nome de Jesus, curados, sarados, se manifestando sobre eles agora, o que Jesus conquistou naquela cruz. Saúde perfeita, saúde divina, corpos físicos se alinhem à palavra de Deus. Toda doença cesse agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Continua praticando essa palavra, irmão. Você é santo, continue na prática da santidade, amém. Glória a Deus, que culto maravilhoso, que colheita, não é? Você está feliz que o céu está mais cheio hoje? Você faz parte disso, querido. Se você não precisa se levantar, eu vou pedir para você permanecer sentado, para a gente mais uma vez identificar os nossos visitantes. Você que levantou no início do culto, nós queremos te receber na nossa sala de visitantes. E eu vou pedir para você acompanhar esse casal que está com esse grande coração aqui, que nós queremos mesmo fazer